Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 características simples, 3 hábitos comuns que vão tornar você um líder extraordinário, uma líder acima da média, uma líder digna de ser lembrada, de ser admirada, de ser respeitada pelas pessoas que trabalham com você, pelas pessoas que não trabalham diretamente, mas sabem da sua atuação, sabem da sua existência, que conhecem o seu posicionamento e que, sobretudo, vão querer liderar como você lidera. Fica até o final desse vídeo e eu garanto que vai valer muito a pena para a sua carreira, para a gestão dos seus negócios e principalmente para a autoliderança da sua vida. Olá, eu sou Ivan Nogueira, especialista em liderança, e aqui no canal te ensino as melhores estratégias para que você se torne um líder influente, relevante e eficaz na sua carreira e nos seus negócios. Bem, a gente sabe que liderança é um tema que está cada vez mais em voga, as pessoas têm falado sobre isso porque as empresas já entenderam que liderança é onde moram as soluções, da mesma forma como grandes problemas surgem a partir de uma liderança mal posicionada, uma liderança que não consegue lidar com as próprias demandas, uma liderança que não consegue suportar as pressões que surgem de todos os lados. Da mesma forma que os empreendedores já entenderam que para o sucesso das suas próprias empresas, eles precisam se posicionar como líderes admiráveis, como líderes respeitados, como líderes que têm autoridade sobre o negócio e sobre a gestão. Mas infelizmente tem uma galera que acaba tornando mais complexo aquilo que pode ser simples. Uma galera que torna mais complicado o exercício da liderança quando na verdade não precisava ser tão complicado assim. E nesse vídeo aqui justamente a gente vai falar sobre isso, sobre hábitos simples, hábitos comuns que vão transformar o seu exercício de liderança, que vão te ajudar a deixar de ser um líder comum, um gestor de tarefas, para se tornar um líder transformador de ambientes, resultados e pessoas. Antes de seguir, já deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo de valor e se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. E a primeira habilidade que a gente vai falar aqui é comunicação. Mas não aquela comunicação técnica, de oratória e dicção, que também é super importante, eu defendo que você estude a fundo. Mas a comunicação que a gente está falando aqui agora é sobre a sua capacidade de ser compreendido, para que você fale e as pessoas te entendam. Não adianta você ter um domínio técnico gigantesco se quando você fala com seu time as pessoas não entendem aquilo que você fala. Se quando você faz uma apresentação de uma ideia, de um projeto, se quando você mostra um caminho, as pessoas não compreendem as suas palavras, as suas frases, isso soa confuso, soa pouco coeso. Você precisa ser compreendido pelas pessoas e se para isso é necessário que você use palavras simples, use. Às vezes a gente fica muito agarrado na complexidade das palavras, nos termos utilizados, e a gente acha que está fazendo um trabalho maravilhoso quando na verdade a gente está falando para as paredes. Em geral, isso é por conta do ego. A única coisa que nos faz usar termos complexos em ambientes não necessários é o ego, porque a gente quer mostrar que sabe muito, a gente quer mostrar que tem o domínio, a gente quer mostrar que a gente estudou, então a gente conhece, a gente sabe os termos, só que isso não vai te levar para onde você deseja na sua liderança. Então, a não ser que você esteja num ambiente, num contexto em que realmente seja necessário usar as palavras complexas, uma linguagem mais rebuscada, não faça isso, a não ser que você esteja nesse contexto. No dia a dia, no cotidiano da sua empresa, do seu negócio, lidando com equipes, lidando com pessoas, precisando direcionar, mostrar caminhos, corrigir, ajudar, ensinar, desenvolver, não vejo ganho algum na utilização de palavras complexas. Então seja simples suficientemente para que as pessoas te entendam e saibam qual caminho seguir. A sua comunicação não precisa ser difícil. Eu estou falando agora diretamente para você, líder, que talvez esteja vivendo uma insegurança. Eu vejo muitos líderes que acabaram de assumir a posição, foram recentemente promovidos, estão numa situação de terem que provar o próprio valor e acham, equivocadamente, que vão provar este valor através de uma comunicação complexa. Vou usar as melhores palavras, vou usar os termos mais técnicos e eu vou provar o meu valor. Sinto te dizer, mas esse caminho não vai chegar onde você deseja, não vai te levar para lá. Isso é uma armadilha que vai fazer com que você se afaste das pessoas
e vai fazer com que demonstre mais a sua insegurança, porque isso vai ficar artificial, as pessoas não vão te entender, as suas orientações vão ficar vazias e naturalmente você perde a liderança do grupo. Seja simples. Quer provar o seu valor na liderança? Faça com que as pessoas entendam o que você diz. Que elas entendam as suas frases, as suas palavras, os seus direcionamentos. Quanto maior o nível de entendimento daquilo que você fala, maior vai ser o seu valor na posição de liderança. E a segunda habilidade que pode ser adquirida através de um hábito comum é a proatividade. Seja proativo e a sua liderança vai se tornar extraordinária. Muitas pessoas, quando se tornam líderes, abandonam aquela habilidade de proatividade. Eles acham que isso é apenas para as pessoas que ainda não têm posição de gestão. Só que é aí que você se engana, porque estando como líder, a proatividade pode transformar o exercício da sua função em vários aspectos. Eu vou falar alguns aqui que muitas pessoas perdem de vista. Por exemplo, no feedback das suas equipes. Você, líder, não precisa esperar o seu liderado te pedir por um feedback. Se você ficar esperando, talvez você perca a oportunidade de ajustar a rota mais rapidamente. Se tiver alguém na sua equipe que estiver perdendo um pouco a mão, seguindo por caminhos que não deveria seguir, esta pessoa pode não saber, pode não perceber. E se você ficar esperando com que esta pessoa te procure para pedir orientação, você vai perder o tempo, vai perder o time. Então, seja proativo nisso também. Convoque as pessoas que precisam de redirecionamento e fale proativamente. Tome a iniciativa. Eu sugiro, inclusive, que você faça isso de modo antecipado, que você tenha pré-agendamentos para as suas reuniões de feedback, para as suas conversas de redirecionamento, as suas conversas de ajustes de rota. Eu gosto muito disso, eu aplico isso na minha liderança e eu vejo excelentes resultados. Sugiro que você tenha também na sua rotina de líder, mas seja proativo, não somente para corrigir rotas, mas também para reafirmar atitudes positivas. Então, se você tem no seu time alguém que está performando de modo excelente, tendo comportamentos e ações que você julga muito positivas para a equipe como um todo, por que você vai esperar o final de um próximo ciclo para falar para esta pessoa? Não, faça isso de modo proativo, faça agora. Tome a iniciativa e diga, deixe claro para esta pessoa para que ela mantenha aquilo. Porque se o teu liderado tem uma atitude, um comportamento positivo e ele não recebe um feedback confirmando de que aquela ação é a melhor possível, talvez ele mude. Talvez ele siga outro caminho. Talvez ele não mantenha. Mas a sua proatividade enquanto líder vai garantir com que as ações corretas sejam mantidas e as ações incorretas sejam corrigidas. Seja proativo nisso. Uma outra forma de proatividade que pode transformar o teu exercício de liderança é o seu relacionamento com os seus superiores, com quem está acima de você, com tomadores de decisão que têm poder de influenciar a sua carreira ou de influenciar o seu negócio, a sua empresa. E aqui falando numa pegada mais corporativa, de carreira tradicional. Posicione-se de modo proativo para estabelecer relacionamentos com estes tomadores de decisão. Não fique esperando ser convidado para um almoço. Não fique esperando ser chamado para uma reunião de feedback. Não peça você. Sugira você esse encontro. Sugira você essa conversa. Posicione-se como alguém que lidera a própria carreira. Como alguém que lidera o próprio negócio, como alguém que lidera as próprias decisões. Seja proativo nisso também. A posição de passividade, de ficar a todo momento esperando um convite, esperando uma chamada, esperando um e-mail, vai te prejudicar. Vai te colocar num lugar de estagnação. Você precisa tomar a dianteira da sua própria carreira. E você só fará isso se tiver proatividade. Então, um hábito comum que vai transformar a sua liderança é a proatividade, seja para com as pessoas que você lidera, quanto para com as pessoas que tomam decisões acima de você. Não fique sentado esperando. Tome a sua posição, tome a frente e seja proativo. E o terceiro hábito comum que vai transformar a sua liderança, que vai fazer de você um líder extraordinário, uma líder admirável, inteligência emocional. Mas eu quero falar aqui sobre isso através de um prisma um pouquinho diferente do que a gente ouve falar a todo momento. Eu quero enfatizar aqui o aspecto da estabilidade emocional. A estabilidade diante das adversidades, das incertezas e principalmente das frustrações. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que se você tem alguns anos de liderança,
com certeza você já enfrentou frustração. Seja frustração na sua carreira, na gestão do seu negócio, ou diante de uma equipe que você esperava algo e recebeu diferente, ou através de alguém que é um tomador de decisões que influencia a sua carreira e você se frustrou com o posicionamento dessa pessoa, desse gestor. Olha, podem ser diversos motivos, mas frustração é algo que a gente lida quase que diariamente, não somente no exercício da liderança. Você há de concordar comigo que o ser humano, de modo geral, ele lida com frustrações, porque a gente cria expectativas. E eu costumo dizer que expectativa mal gerenciada gera frustração. E é aqui que é o detalhe que a gente precisa ter cuidado. E eu quero chamar sua atenção agora. Liderar é desafiador. É uma responsabilidade gigantesca. Ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade. Então nós lidamos diariamente com expectativas. Expectativas que depositam em nós e expectativas que nós depositamos nas outras pessoas. Só que nós precisamos ter estabilidade emocional justamente para que a gente se mantenha de pé, para que a gente se mantenha firme quando a incerteza aparecer. Para que a gente se mantenha firme quando as nossas expectativas não forem atendidas conforme a gente esperava. Eu vejo muitos líderes que desmoronam facilmente diante de uma dificuldade, diante de um problema. Eu vejo líderes que têm uma pose, que têm uma postura muito interessante, mas quando batem de frente com algum problema, alguma dificuldade, eles se despedaçam. Eles não conseguem se manter firmes. E se você não se mantém firme, o seu time se perde. Se o líder perde a calma, o time perde a direção. Isso é uma frase clichê, mas é um clichê que eu concordo muito e ela é a pura verdade. Eu já vi isso na prática diversas vezes. Se você perde a sua estabilidade emocional, a sua equipe perde a direção. E se a sua equipe perde a direção, acabou a sua liderança. Porque a principal função de um líder é garantir a direção do grupo. E algo que tem um poder gigante de influência na direção do grupo é a estabilidade emocional do líder. É claro que a gente pode falar muito mais profundamente sobre o aspecto emocional da liderança. Inclusive, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Se você quer que a gente fale mais aqui, mais profundamente, sobre a estabilidade emocional na liderança, comente aqui. Mas o aspecto que eu quero chamar sua atenção aqui é: tenha mais cuidado com o seu emocional no exercício da liderança. Talvez você não esteja percebendo o impacto que isso tem na sua equipe, o impacto que isso tem nas pessoas que estão ao seu redor. Talvez você exploda, você tenha respostas muito rápidas, de imediato, você responda por impulso. Talvez você tenha algumas atitudes que não correspondam àquilo que se espera de alguém que está na posição de líder. E isso acontece porque o seu emocional fica abalado diante das dificuldades do dia a dia. Meu chamado para você aqui hoje é: dê um pouco mais de atenção para a sua estrutura emocional. Olhe com um pouco mais de carinho para a forma como você tem se posicionado emocionalmente no dia a dia. Não vai adiantar você ter um domínio técnico gigantesco, bons relacionamentos, se quando você vê um problema diante de você, o seu emocional se abala muito facilmente. Você não consegue controlar isso. Você não consegue se manter firme e estável. Naturalmente, você é um ser humano, você não é um robô. Ainda não somos robôs, né? A gente está gravando esse vídeo agora, por enquanto ainda não somos todos robôs. Não sei no futuro se isso vai mudar, espero que não. Mas se você sendo um ser humano, você tem sentimentos, você tem fragilidades, assim como eu, e é natural. Mas na posição de líder, nós precisamos ter estabilidade. Nós precisamos ter algum grau de firmeza, porque se você fica como um vento que vai de um lado para o outro, a sua equipe não vai encontrar em você a segurança que precisa para seguir a direção, para seguir o caminho. Então, meu chamado para você é: olhe com mais atenção para a sua estrutura emocional. Se necessário, peça ajuda. Isso não é um problema, muito pelo contrário. Essa honestidade de pedir ajuda quando necessário também tem poder para te tornar um líder extraordinário. Então, recapitulando, nós falamos aqui sobre hábitos comuns que vão transformar você em um líder admirado e respeitado. E a gente falou aqui sobre 3 hábitos comuns. O primeiro é a comunicação, não a comunicação técnica, mas a sua capacidade de falar e ser entendido. O segundo hábito comum que nós falamos foi a proatividade. Mesmo na posição de liderança, continue sendo proativo, tome a iniciativa, tome você à frente. E o terceiro hábito comum que nós falamos foi a estabilidade emocional. Tenha mais atenção, dê mais atenção à sua estrutura emocional, porque a sua equipe precisa ver em você a segurança para seguir um caminho. E falamos aqui que, se necessário, peça ajuda. Isso também transforma
a sua liderança. E aí, fez sentido para você? Comente aqui qual desses 3 hábitos você mais precisa trabalhar a partir de amanhã. Eu quero saber, comente aqui o que é mais fácil para você, o que já está mais na sua rotina e qual vai ser o principal desafio aqui para que você adapte as suas habilidades, os seus hábitos, para que você se torne cada vez mais um líder extraordinário. Eu quero ver você avançar, eu quero ver você desenvolver a sua habilidade de liderança. Eu quero ver você voltar aqui no futuro e falar: Ivan, eu já sou um líder extraordinário. Eu já sou um líder com feedbacks maravilhosos, as pessoas com quem eu lidero me trazem ótimas experiências. Eu ouço relatos a todo momento de que eu tenho transformado pessoas, ambientes e resultados. Eu sou completamente realizado naquilo que faço e os resultados falam por si só. Esse é o depoimento que eu quero que você volte aqui e me conte muito em breve. Deixa o like nesse vídeo, isso demonstra para o YouTube que o conteúdo tem valor e que mais pessoas precisam ouvir, então isso é importante para nós aqui do canal. Deixa o like, deixe seu comentário, compartilhe também com mais pessoas diretamente, pegue o link, mande pelo WhatsApp, mande pelo direct, para que mais pessoas acessem aquilo que a gente tem compartilhado de experiência e conhecimento aqui no canal. E se inscreva, se você ainda não está inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui para que você faça parte da nossa comunidade de pessoas que buscam desenvolvimento em liderança e gestão. Grande abraço e até o próximo vídeo.